Graças e paz, povo de Deus. Inclusive hoje era meu pai que ia ministrar a palavra, mas por conta dessa situação, eu estou aqui fazendo a rendição dele. Queria continuar aquele assunto que eu iniciei esses dias, em Romanos capítulo 12. Esse mês na escola bíblica, estamos ministrando sobre consagração. Então já falei algumas coisas na semana passada. Inclusive, antes da gente ler, podemos ler essa definição? Juntos, vamos ler lá? Consagração e dedicação a Deus são princípios fundamentais na vida cristã, envolvendo novo nascimento, fé, obediência, perseverança, confiança no Senhor, entre muitos outros. Consagrar-se a Deus é oferecer toda a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A vida cristã não tem moleza, né? Na vida cristã a gente não baixa a guarda, a gente está o tempo todo preparado para a guerra, não é? E Romanos, no capítulo 12, ele fala bem a respeito de um padrão de vida bastante oposto ao que o mundo prega, ao que o mundo propõe o tempo todo. E aí a gente pode voltar lá a reler esse texto que diz, Romanos capítulo 12, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E olha lá o 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, leia comigo essa parte, somos um só corpo em Cristo. De novo, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, e se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, e o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça com liberalidade, e o que preside, com cuidado, e o que exercita a misericórdia, com alegria. No 9 ele diz assim, o amor seja não fingido. Olha a qualidade de amor que o Senhor deseja na igreja dele, na noiva. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, com amor de família, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, isso não é fácil, né? E perseverai
na oração. Eu vou ler de novo. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com os santos as suas necessidades e segui a hospitalidade. Irmãos, olha isso, olha que padrão é esse. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sedes unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens, em todas as áreas da nossa vida. Procurai as coisas honestas perante os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Olha o padrão da palavra de Deus. Portanto, verso 20, se o teu inimigo tiver fome, é para fazer o quê? Dá comida para ele. E se o seu inimigo tiver sede, água para ele, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, não te deixes vencer do mal, vence o mal fazendo o bem. Jesus, nós encontramos nesse trecho uma abundância de informações de uma vida de sacrifício, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque, Senhor, o padrão do mundo é muito longe disso aqui. O padrão que o mundo oferece é olho por olho, dente por dente. Fez para mim, eu faço para ele. Bateu, levou, está com fome, problema é seu. Está com sede, eu não estou nem aí. O padrão do mundo é que hoje os animais têm mais valor na sociedade do que o ser humano. Os seres humanos estão há milhares jogados pelas praças das nossas ruas, e os cachorros estão em situação melhor, os animais estão em condições melhores do que os humanos. Os papéis foram invertidos, as coisas estão estranhas neste mundo, Senhor, as coisas estão bastante complexas, mas o Senhor nos traz à memória sempre a tua palavra, a palavra da verdade, a palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, essa palavra que nos orienta, esse manual de vida fantástico, e ele é completamente diferente, completamente oposto ao padrão desse mundo. Por isso, Senhor, nos capacite a viver essa vida de santidade, capacita-nos, Senhor, a viver a cada dia no centro soberano da sua vontade. Nós clamamos isso em nome de Jesus Cristo. Fala com a gente, trabalha no nosso coração nessa manhã, mais uma vez, Senhor, que nós possamos sair desse culto crescidos, possamos sair daqui, Senhor, mais ainda comprometidos com a sua vontade, com o seu reino. Saiamos daqui, Senhor, preocupados com esse sistema, mas crendo que nós viveremos a cada dia em vitória, porque o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós te glorificamos, amado Jesus, em teu santo e glorioso nome. Amém. Amém. Como é bom fazer parte dessa mega família de Deus. Você é feliz por fazer parte do reino de Deus? Tem muitas pessoas que hoje têm tudo, irmãos, tem dinheiro, tem carros de último tipo, tem iates, tem coberturas de apartamentos de mais de 1.000 metros, né? Tem de tudo, mas essa paz que você tem, só Jesus pode dar. Essa alegria que você sente, independente da circunstância, só o Espírito Santo de Deus pode dar. Você é diferenciado,
Pode não ter R$ 1, pode não ter uma moeda, pode não ter um passe, pode não ter um nada. Não é mais passe, né? Vocês vão, como é bilhete único. Pode não ter nada lá dentro do bilhete único, mas você é feliz porque você tem Jesus na sua vida. Aleluia. E aí Jesus chama a gente para uma novidade de vida, né? Ele fala para a gente ser transformado. Ele fala assim: não se conforme com o mundo. Hoje a gente vê, eu já falei isso outro dia, né, algumas vezes, a gente vê que a igreja, ela está tentando se conformar com o mundo, trazendo o mundo para dentro para ficar bacana, para que a pessoa não se sinta muito o oposto, né? Eu cheguei aqui nessa igreja aqui, é bacana, é tudo muito parecido com lá fora. Mas ele diz assim, não se conformem com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Ser transformado aqui dentro, é isso que ele nos pede nesse texto. Eu falei na semana passada, e entre esse capítulo 12, ele tem tantas instruções, né? Mas eu pensei uma, que é perseverai na oração, porque nós estamos falando de consagração, e não tem como se consagrar sem Bíblia, não tem como se consagrar sem oração, não tem como se consagrar sem dedicação, separação de tempo, jejuns e outras coisas, né? Então eu pensei desse grande texto aí, a informação perseverai. Não é orai quando dar, quando você tiver um tempinho, para e ora. Não, ele disse, é uma perseverança. Quem trabalha aqui no mundo corporativo aí, trabalha fora da sua casa, quem trabalha? E quem trabalha dentro de casa também trabalha todo dia. O que a gente tem que fazer todo dia para trabalhar? Levantar, sair de casa, pegar o busão, pegar trânsito, pegar essas coisas tudo, né? O trenzão, né? E é isso aí. E o que a gente faz fazendo isso todos os dias? Acordando no mesmo horário, tomando café naquela hora e partindo. A gente faz o quê? Persevera. A gente persevera todo dia por algo da terra. E aí ele diz, olha, perseverai na oração, não pode bobear, né? Não pode baixar a guarda na oração. Então, na consagração, eu só vou pensar aqui, que eu falei sobre o manual de vida. Também, irmãos, não tem como ter uma vida cristã forte e sadia sem a palavra. Precisamos do manual de vida o tempo todo. Ele está aí, né? Eu já falei sobre esses textos, então eu só vou passar aqui a respeito disso. E como por que a oração é tão importante para o cristão? Por que eu, como cristão, e você, a gente precisa orar? Porque o maior modelo de oração foi Jesus, o nosso mestre, né? Aí eu citei vários textos, também não vou citar hoje, mas citei vários textos em que, vamos falar só sobre esse aí, Jesus levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo-se ainda escuro, ele saiu e foi para um lugar deserto orar. Então, antes de eu falar um pouco mais sobre oração, dizendo que a oração, ela pode ser feita em qualquer lugar. Nós estamos aqui num culto público e a gente pode orar, amém? Mas há uma oração, essa oração de consagração, ela é uma oração diária, ela é uma oração separada, ela é uma oração em lugares específicos. Então a gente deve sair para um lugar, ou ir para um cantinho, né, ali na nossa casa, ou no quintal, ou não sei aonde você tem essa oportunidade de orar, mas sai para um lugar onde a gente consegue ficar sozinho ali, sem distrações. E de preferência com o celular no mudo, né? Porque senão a gente cai naquela sketch aqui que o pastor Nilo fez, né? Que em todas essas redes sociais chamando a gente o tempo todo. Então a gente precisa realmente separar um tempo de qualidade, um lugar silencioso, se for possível, né? Quer dizer, a gente mora num lugar que não tem silêncio, né? Mas um lugar que eu quero dizer que seja separado para a gente poder falar com Deus. E a oração, ela é falar e ouvir. A oração, ela é um diálogo. Eu tenho muita dificuldade, eu sou uma pessoa que falo pouco, né?
É de verdade, eu só falo mais no púlpito, mas no meu dia a dia eu sou uma pessoa que fala bem pouco, perto de alguns aqui, né, que falam bastante. Mas eu sou uma pessoa de pouca fala. E você quer ver eu travar de vez, é eu falar com uma pessoa que fala menos que eu. Eu já sou meio sem assunto, né? Já sou meio esquisito. Aí eu chego para falar, sabe aquela pessoa que você chega assim, oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo. E aí, como você está? Bem. E a família? Bem. Aí você já começa, né? Que mais que eu pergunto? Então tá então, né? Mas, entra na meteorologia, Nilo. Aí você começa a inventar coisa para tentar falar com esse ser, né? E então eu tenho muita dificuldade quando eu estou com uma pessoa que fala menos que eu. Porque quando você está com uma igual ou uma que fala mais, é legal. Você já viu que tem uns irmãos aqui na igreja? Que você não precisa de assunto nenhum com eles, né? Eles são da hora. Você só senta do lado ou fica perto dele e eles... Conhece alguém aqui assim? Não? Estão apontando para a Viviane. Não, mas tem um monte de falantes aqui. Tem uns caras aqui da hora. Tem uma galera aí que... Você não precisa de assunto nenhum. E eu me sinto confortável, né? Nesses ambientes onde tem pessoas que falam muito, eu fico muito sossegado, porque eu não preciso falar. Eu fico no meu cantinho lá, só observando, olhando, está tudo certo. E eu conheço uns que falam tanto que tem hora que a gente desconecta, né? Eu tenho uma irmã, imagina, né? A mesma família, coisa esquisita, né? A minha irmã caçula, gente, ela fala 24 horas por dia. Ela não encerra, não tem pausa, não tem ponto, não tem nada. Não. E a gente também, ela mora no interior, a gente não se encontra muito, então, meu Deus, quando se encontra, ela aperta o play lá e acabou, né? Fala. E teve um tempo que ela trabalhava comigo, a gente saía para viajar e tal. Irmãos, ela falava tanto que chegava uma hora eu não sabia mais. Eu só balançava a cabeça assim, mas nem estava entendendo mais, né? Porque ela falava muito. Mas voltando para a oração, a oração não pode ser também, e não deve ser, algo que seja só da nossa parte. Nós precisamos falar com Deus e ouvir o nosso Deus, porque Ele é vivo, amém? E o seu Espírito habita em nós. Então nós precisamos desenvolver uma audição espiritual para a gente falar e para a gente ouvir a voz do Espírito. Posso ouvir, amém? Isso é oração, é um bate-papo, é um diálogo, né? Então, a gente até tem aprendido com algumas pessoas que têm se especializado no assunto, né? E deles dizerem ao ponto de que você ore um tempo e um tempo fique quieto para ouvir Deus. Não é? E não é uma tarefa fácil, certo? Porque é hora que geralmente a gente para pensar, a gente para ficar em silêncio. Geralmente vem os carnês da Casa Bahia, vem o boleto do aluguel, vem o quê? A escolaridade das crianças, né? A perua, não, Leandro? O chefe que já vai te mandar um relatório daqui a pouco, pedindo não sei o quê, então enfim. Mas você sabe que isso é um treino, né? A gente precisa treinar também, ficar quieto diante do Senhor, para poder ouvir a sua voz. Então aqui, irmãos, eu falei vários textos na outra semana, a respeito de textos que falavam de Jesus. Jesus tirava tempo para orar, ele ensinou isso, você imagina, né? O Deus eterno aqui na terra, trabalhando entre nós, ensinando a gente como a gente deve fazer. Então eu li todos esses textos aí, eu estou aqui só brincando com esse negócio aqui. Agora eu entrei nesse assunto, eu dei uma pincelada nesse aí, e aí eu vou ler esses textos, algumas partes dos textos que está em 1 Coríntios 12 e 14, mas a gente lê aqui na tela mesmo, tá bom? Vamos lá. 1 Coríntios 14, de 1 a 5, diz assim: segui o amor,
e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Olha que coisa legal, né? Eu vou falando por partes aqui, ok? Primeiro, ele diz que o amor é algo a ser seguido. Isso é um padrão diferente do mundo, né? Lembra? Transformai-vos. O amor é algo que tem que ser seguido por nós. A gente tem que se esforçar muito para amar certas pessoas, né? Tem pessoas que é fácil de amar, e tem pessoas que é difícil de amar, mas a gente tem que seguir o amor, e aí ele diz, procurai com zelo os dons espirituais. Vocês já me ouviram falar muito aqui durante esses anos, né? Porque, irmãos, os dons espirituais não caem na nossa cabeça. Eu me converti, eu me entreguei a minha vida para Jesus, e agora vai cair um monte de dons na minha cabeça. Não caem. Não cai. E eu vou novamente dizer para você o quanto é importante eu desejar e você desejar dons espirituais. Ele disse, procurai com zelo, e não é de qualquer jeito, procurai com intensidade, procurai com verdade, procurai com desejo forte, né? Procurai com zelo os dons espirituais, e ele destaca na opinião dele, diz assim, principalmente o de profetizar. Não é o assunto de hoje, mas eu sou obrigado a ler aqui, para a gente pegar uma outra parte desse texto que diz, porque o que fala em língua desconhecida, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala de mistérios. Ok. Como Paulo aqui está ensinando a ordem no culto da igreja, então ele está pontuando coisas que são importantes acontecer na hora do culto, tudo bem? Aqui ele está ensinando, o título desse texto chama a ordem no culto na igreja, mas eu queria pegar aqui algumas coisas que a gente pudesse entender, que aqui ele fala, né? O primeiro grifo meu diz assim, em espírito fala mistérios. Olha, irmãos, que delícia. Nós temos a nossa linguagem que nós recebemos dos nossos pais, e a gente tem uma linguagem que a gente recebe do nosso pai. Tem a linguagem dos nossos pais e tem a linguagem do nosso pai. É uma linguagem dele. É uma linguagem de Deus. E é uma linguagem de mistério que nem eu mesmo entendo, mas ele me dá, porque ela tem um objetivo, que está no próximo versículo. Vamos lá. O que profetiza fala aos homens. Para quê? Para edificação, exortação e consolação. Bom, não vou entrar aqui, porque senão eu entro para a profecia. Depois eu falo sobre profecia um dia, mas aqui é isso. A profecia é para edificação, exortação e consolação. Agora, o que fala em língua desconhecida, olha isso, o que está escrito aí? Edifica-se a si mesmo, se autoconstrói. Olha isso. E vamos fazer uma leitura contrária a isso. Quem não fala em línguas não se edifica. Pastor, mas eu me edifico na palavra. Ok. Eu me edifico no jejum. Ok. Mas existe uma ferramenta de Deus para nós nos edificarmos. Ela é a língua sobrenatural de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a oração que eu faço pelas coisas da minha vida, eu vou fazer ela em português, eu entendo todas elas, e ela tem uma limitação, porque a fé que a gente tem também tem uma limitação. E às vezes a gente nem alcança coisas maiores, porque a nossa mente bloqueia. Às vezes a gente ora coisas que nós não acreditamos. E aí é onde entra o Espírito de Deus orando na gente. Olha que legal. O Espírito de Deus, quando Ele ora através de nós, é a oração perfeita. É uma oração sem interrupção da nossa mente. A gente não está pensando em nada, a gente só está ali, e você está ali orando, você não sabe que você está orando, você não tem intervenção da sua mente, porém, essa oração é o nosso espírito com o Espírito de Deus, é um ping-pong direto, é uma conexão, né? A melhor conexão que a gente tem aqui no mundo é qual? De internet? Fibra ótica? Acho que é a maior, deve ser, né?
Agora, o falar em línguas com Deus é muito superior à fibra ótica. É oração perfeita. Porque a fibra ótica ela pode ser cortada em algum lugar, né? E oração em espírito não pode. E a gente orando com perfeição ao nosso Deus. Deixa eu abrir um parênteses a respeito disso. E há pessoas que têm ensinado um novo tipo de oração. Ele diz assim, já falei isso também, né? Mas repito aqui, a respeito de que a pessoa ora em português até onde ela tem fé, até onde ela conhece, onde ela tem palavras para expressar aquilo. Não é verdade? E ela diz assim, e agora o Senhor tem me levado a continuar a orar por esse assunto em línguas sobrenaturais. Instruções que Deus tem dado. Então eu vou até aqui na oração e daqui para frente eu falo, Senhor, ora por mim. E aí eu começo a orar em línguas. E eles têm relatado as conquistas e os milagres que têm alcançado nesse tempo de oração em línguas. Tem muitos fatos relatados a respeito disso. Agora, olha que legal quando Paulo fala, diz assim, eu quero que todos vós faleis em línguas. Você não vai ver Paulo falando em nenhuma outra carta, em nenhum outro apóstolo, falando que de algum dom, por exemplo, profetizar, ou interpretar, ou curar, ou milagres. Você não vê ele dizer assim, olha, eu desejo que todos vocês façam milagres. Mas ele diz, eu desejo que todos vocês falem em línguas. Outra coisa que eu queria te chamar a atenção, você já viu que, geralmente, isso está até um clichê, né? Geralmente a pessoa diz assim, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu recebi uma porção do Espírito Santo, e você pergunta, por quê? Ele diz assim, porque eu estou falando em línguas. Porque línguas sobrenaturais, a língua do Espírito, ela é abundante. E eu creio que ela é abundante porque ela é a linguagem do Pai, a linguagem dos céus. E por isso, Paulo diz assim, eu desejo que todos vocês, Hilda, todos vocês faleis em língua. Igreja do Parque América, posso ouvir um amém aí? Se você ainda não fala, não fique triste, eu não falo ainda, eu estou tantos anos orando, é isso mesmo, porque a gente precisa perseverar para um dia começar e hoje ela é normal, hoje ela é automática, não preciso pensar para falar e para cantar em línguas em qualquer momento. Isso não faz ser nada diferente de uma pessoa que não fala. O que eu estou tentando é dizer para você que você também pode falar, que você pode receber, porque essa ferramenta espiritual, ela está disponível para a igreja. Por quê? Porque o Espírito de Deus já habita em você. O Espírito de Deus já habita em você. Oba! Então, se ele já habita em mim, posso falar a língua dele, né? E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizei. Ele vai avante, sabe que avante, né? Sabe que eu vejo no Paulo nas entrelinhas, que ele fala assim, vocês estão felizes por falar em línguas, tipo assim, línguas é algo normal, é isso que ele está falando? Não dá essa conotação, pastor? Ele diz assim, eu espero que todos vocês falem em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque a galera estava falando em línguas. Ele falou, isso está muito normal para vocês, né? Mas eu quero que vocês dêem um próximo passo, que vocês profetizeis, porque o que profetiza, ele começa por uma escala, uma escada, uma hierarquia. Ele diz, o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a interpretação. De novo, esse texto está falando de ordem no culto, mas o que eu estou trazendo para nós é a importância da oração para a gente, tá bom? A língua interpretada vira uma profecia. O próximo texto diz assim, 1 Coríntios 14, do 12 ao 15, diz, assim também vós, como desejais dons espirituais, olha lá, procurai abundar neles. Para que, igreja? Para que abundar nos dons do Espírito?
que está escrito aí? Está certo o meu texto aí? Tá, para quê? O Senhor quer edificar a igreja. E aí, esse é o objetivo. Então ele reparte dons entre nós para que a igreja fique grandona, para que a igreja cresça, para que a igreja receba o sobrenatural. Posso fazer uma pergunta aqui? Se você não quiser responder, não responda, mas assim, quem já recebeu de Deus uma palavra profética? Nos anos que você teve, alguém chegou assim e trouxe uma palavra profética. Quem já recebeu alguma? Faz um sinal. A grande maioria, né? Já recebeu uma palavra de Deus. Ela é muito fantástica, não é não? Porque assim, sabe aquela coisa que ninguém sabe? Ninguém sabe daquela dor, daquilo que você está passando, daquela situação. E aí vem uma pessoa assim e chega em você e fala assim: olha, o Senhor está falando assim, 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 assim para você. Você fala: como assim? Eu não contei isso para ninguém. Ninguém sabe essa dor que eu estou passando, ninguém sabe essa afronta que eu estou passando, ninguém sabe, eu não contei para ninguém. E aí o coração de Deus revela para ele. E Deus não podia falar direto comigo? Podia. Mas eu sou muito edificado se ele traz uma palavra de Deus para mim. Muito. Eu sou muito edificado de várias formas. Mas se ele traz algo que ninguém sabia, não é um espírito de orelha. Conhecem espírito de orelha? Não? Sabe aquelas palavras que você recebe? Que o cara sabe tudo da sua vida e ele vem e traz aquela palavra furadona para você, que não testifica nada, que entra no ouvido e sai no outro. Porque a palavra de Deus, irmãos, quando ela é real, ela cai dentro do teu coração, né? Não é assim? Quando ela é verdadeira, quando ela é real, quando ela vem da parte de Deus, na hora você é edificado. Agora aquela palavra de que a pessoa ouviu falar isso da sua vida, ela vem e traz. Aquela palavra que você olha para aquilo e fala assim: meu... E é muito pesado isso, a gente fala sobre profecia depois, mas a palavra de Deus diz, a gente vai ler depois, ele fala assim: ai daquele que disser que eu disse, quando eu não falei nada, da parte de Deus. É muito sério a gente chegar para o irmão e falar assim: assim diz o Senhor. Cuidado com isso, hein? Ai daquele que disser que Deus falou, quando Deus não disse nada. Mas vamos voltar aqui. Hoje não é, Samuel, renova a mente, porque hoje não é profecia. Assim como desejais os dons espirituais, procurai abundar neles, para edificação da igreja. Para isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Olha que legal. São estágios, né, da vida cristã, em que assim, primeiro eu oro em línguas. Agora, se eu oro em línguas, eu preciso desejar, Elias, a interpretação disso. E como eu vou receber a interpretação? Como, gente? Oração. Senhor, eu já oro em línguas sobrenaturais há X anos, eu não lembro quanto tempo tem, mas é bastante tempo, e eu quero orar em línguas, mas eu quero a interpretação do que eu estou orando, ó. E aí eu vou te perguntar: Deus vai te dar? Não necessariamente, porque Ele disse que Ele dá para quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Eu oro há um bocado de tempo sobre interpretação, e foram raríssimas, muito raras, algum dia que eu tive alguma interpretação do que eu mesmo estava orando. E eu já tive experiências incríveis de eu estar orando e alguém estar interpretando algo para mim mesmo. Incrível isso. Mas o Senhor disse que a gente tem que pedir agora. Eu já alcancei línguas, eu preciso pedir agora para mim interpretar essa língua. Sabe por quê? Porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito, eu oro bem, eu oro com perfeição quando eu oro em línguas sobrenaturais, mas o meu entendimento fica sem fruto. Eu não sei, aqui não aconteceu nada. E aí ele diz o quê? Que pois farei, ou que farei pois? Vamos ler junto essa parte?
orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. E cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Aleluia! Me parece, eu não sei o que você acha, mas me parece que isso é algo normal na vida de um cristão. Ele diz assim: olha, à medida que vocês receberam dons, também não fique só falando em línguas, você também precisa falar em português. Então, ele parece que a instrução que ele vai dando, ela é muito clara, que línguas sobrenaturais é algo muito normal para nós, e agora a gente tem que administrar o nosso tempo de oração, Leandro. A gente tem que orar em português, para a nossa mente ser edificada, e a gente tem que orar no Espírito, para o Espírito ser edificado. Então, agora existe um padrão de dois tipos de oração. E ele vai mais longe. Bom, se eu já tenho essa linguagem dentro de mim, então eu canto aleluia, aleluia. Vamos cantar, vai? Aleluia. Vamos ficar em pé e cantar aleluia. Mais forte agora. Aleluia, 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 aleluia. Lá em cima. Eu tenho uma linguagem dentro de mim, e se eu canto em português, eu posso cantar em espírito. Há uma linguagem e ela flui a qualquer momento, de qualquer jeito. Pastor, mas eu não sou afinado. Mas não importa, você não canta em português desafinado? Canta em língua desafinada também. Posso ouvir o amém aí? Ele está trazendo um padrão de normalidade. Eu canto em português e eu canto em línguas. Pode sentar. Eu oro em português e eu oro em línguas. Isso tem que estar dentro de mim com muita naturalidade. Eu gosto muito desse assunto. Porque, irmãos, a igreja, ela precisa ter essas ferramentas. 1 Coríntios 12, de 4 a 11, desculpa, a letra ficou pequena, que eu quis pôr tudo dentro do mesmo slide, mas ele diz assim, ora, há diversidade de dons, mas olha que gostoso, mas o Espírito é o mesmo. Os dons são repartidos conforme Ele quer, né? A gente pede, Ele distribui para a gente e tal, mas é um Espírito só. A diversidade de ministérios, glória a Deus, por todos esses ministérios que Deus tem colocado na vida da igreja. Eles são lindos, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo, hein? Olha isso. E a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, ao outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Mas, vamos ler o finalzinho aí, mas um só e o mesmo Espírito opera
todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, olha isso, eu desejo, eu peço, eu clamo e ele vai distribuindo. Mas não do nosso jeito, ele distribui do jeito dele. Por isso que um tem a profecia, o outro tem o dom da fé, o outro tem operação de milagres, o outro tem o dom de curar, porque ele vai distribuindo. Eu creio que isso tem a ver também com a nossa maturidade espiritual, isso tem a ver com os propósitos dele, tem a ver que ele é soberano e ele faz do jeito que ele quiser. Não é assim que faz? Ele faz do jeito que ele quiser. Mas eu destaquei aqui variedade de línguas, porque não posso sair aqui muito do contexto, porque o contexto do que eu estou falando é oração. Então a gente fala dos outros temas depois. Mas olha aqui, variedade de língua. É um outro patamar agora. Um patamar é você falar em línguas sobrenaturais, e o outro patamar é você falar em variedade de línguas. E é bastante interessante isso. E eu não sei te explicar como isso acontece, mas eu me lembro quando era bem jovem ainda, eu desejava demais os dons do Espírito de Deus, e eu falava: Senhor, eu quero, me dá, eu quero. E fiquei naquela perturbação com Deus até o dia que eu comecei a falar poucas palavras. E tinha algumas pessoas que já estavam avançadas no assunto, e eu cheguei para elas e disse: eu estou falando umas coisas esquisitas, mas pode ser que eu esteja imitando alguém, né? Porque a gente era do meio, era bem pentecostal naquele tempo, né? A gente era bem do risca-fogo, canela de fogo, os irmãos do manto, tem um monte de nome aí. E a gente era desse meio. Então assim, chegou uma hora que, e eu creio que às vezes até uma voz do inimigo, dizendo assim: cuidado, não continua falando isso aí não, você está imitando. E a gente, quando era novinho, a gente imitava mesmo, né? A gente tinha uns tios que eram meio empolgados com esse negócio, e a gente também brincava, né? Quando a gente era mais criança, a gente brincava com esse negócio. Mas fomos ficando mais velhos e começamos a desejar de verdade os dons do Espírito de Deus. E eu me lembro que eu comecei a falar em línguas, algumas frases, algumas palavras, e quem me instruiu naquela época disse assim: continue nesse tempo de oração, deixa esse vocábulo, né? Deixa ele fluir em você, mesmo que você não está entendendo, e você continue orando, continue falando, e isso vai se tornar frases, e vai se tornar depois uma oração. Eu falei: ok. E foi isso exatamente que aconteceu. Eu comecei a falar poucas palavras, eu já falei isso várias vezes para vocês, mas é porque às vezes, como a gente tem bastante pessoas novas, às vezes a pessoa pensa que o dom já vem pronto e eu saio matracando, né? E às vezes não, eu conto a minha experiência para você entender, né? Acho que cada um aqui tem uma experiência diferente com Deus em relação a isso. Tem gente que veio no culto, veio na frente, queria receber, não recebeu, cheguei em casa, começou a matracar, né? Tem gente que acordou de madrugada e começou a falar. Então assim, o tempo de Deus é dele, né? Ele faz do jeito que ele quer. E depois, com o tempo, já alguns anos falando em línguas, hoje, se eu estender o meu tempo de oração, ela nunca fica aquela língua inicial, nunca. Se eu estiver orando por mais tempo, mais de 15 minutos, 20 minutos, essas línguas começam a trocar, e eu não sei como isso acontece. Elas começam a ser trocadas, e elas começam a ficar com formatos muito diferentes uns dos outros. A mesma coisa quando eu começo a cantar em línguas, se eu fluir no primeiro uns 5, 10 minutos, parece que fica a mesma língua, mas depois ela vai trocando também, e é uma variedade de línguas, né? Então, além de falar em língua sobrenatural, ele diz assim: tem outra. Agora, essa é diferente do que ele fala lá, quando ele fala sobre dom de línguas, ele fala assim: eu desejo que todos vocês falem. Agora aqui não, aqui ele diz assim: nem todos recebem a variedade, ela é um dom mais específico, como profecia, como dom de curar, dom de fé, e assim por diante. Variedade de línguas, nem todos recebem. Então, mas eu só estou te dizendo que existe níveis
mesmo não falar em línguas, ainda existem outros níveis para a gente ser alcançado, para a gente alcançar, né? Um deles é falar. Segundo deles, que eu falei aqui, né, na sequência, eu falei sobre interpretar o que está falando. Isso aí também nem todos têm a interpretação. E um outro nível é que tem línguas variadas. Falando nisso, eu vi alguns testemunhos de pessoas, são vários testemunhos, tá? E eu penso que é bem parecido com o que eu vou falar agora, o que aconteceu ali em Pentecostes. Irmãos, essas coisas têm bastante ensinamento, né? Eu estou passando para você o que eu creio. Mas há relatos, vários relatos de pessoas que dizem que estavam em lugares ou até em países diferentes, ou se encontraram com estrangeiros dos quais eles não conheciam nada e nem a língua. Um caso de um russo, imagina um brasileiro falando com um russo, né? Aquela língua toda quadrada, toda, né, espetuda, né? E essa pessoa se chegou, ela não falava em russo, não tinha como se comunicar com essa pessoa. E o Senhor disse assim: comece a orar em línguas. O Senhor, tipo assim, como eu vou orar em línguas, né, com uma pessoa que eu nem conheço? E aí essa pessoa, em obediência à voz de Deus, começou a orar em línguas. E ele, orando em línguas, o Senhor começou a falar com essa pessoa em russo. O irmão estava orando em línguas, mas quem estava ouvindo em russo. Você pode dizer um amém? Tem um outro, de um irmão que foi fazer uma manutenção na casa de um judeu, e ele estava lá, e quando ele abriu a caixa de ferramenta tinha uma Bíblia, e o judeu olhou e disse assim: eu não creio nisso. Tudo bem? Eu não creio nisso, eu não creio nesse Jesus de vocês, Jesus não é um Messias e tal, e tal, e tal. E ele disse: ok, está tudo certo. Ele falou assim: mas já que o Senhor falou comigo e mexeu com a minha Bíblia, ele diz assim: eu tenho um hábito de orar, o Senhor se importa que eu ore? E o judeu disse assim: não, oração é sempre coisa boa, né? Eu também faço as minhas orações a Jeová. Ele falou: ok. Então ele pegou e começou a orar. E aí o Senhor disse para ele assim: olha a importância da voz do Espírito. Aí o Senhor falou para ele assim: começa a orar em línguas. Ele falou: Senhor, que loucura, como eu vou orar em línguas? Eu estou na casa de um judeu, né? Eu estou na casa de um judeu que não acredita no Senhor, e eu vou orar em línguas. E aí a voz de Deus falou assim: comece a orar em língua. E ele começou. Irmãos, creiam, Deus começou a falar em hebraico com aquele judeu, e aquele judeu começou a chorar. E quando ele terminou, diz assim: aonde você aprendeu essa língua com esse sotaque? Porque até o sotaque era da região daquele homem. Ele disse: aonde você aprendeu? Ele disse assim: o quê? Ele disse: falar na minha língua. E até o sotaque. De que região você é? Ele disse: eu sou brasileiro. Ele disse: não é possível. Você falou na minha língua e na minha região. Ele disse: olha, eu sou brasileiro, eu não falo a sua língua, mas por que o senhor está falando isso? Ele falou: porque Deus falou comigo. Aleluia. Você quer falar? Esse aqui é um dos que falam bastante. Esse aqui você não precisa ter assunto não, ele dá conta. Só quando é útil. Saudosa pastora Conceição, morando aqui no Jordanópolis, Deus fala com ela assim: vai naquela japonesa e fala com ela. Não sei falar, fala em línguas.
A única frase que ela lembra, e eu lembro disso até hoje, ela diz assim, Toyashika no yo. Aí ela lembra disso, e o resto ela não lembra. E ficou uns 15 minutos. E ela falou em línguas, eu não sabia que estava falando em japonês. E a mulher disse para ela, isso foi em 1984. Ela falou, você falou perfeitamente o japonês da minha região. Mas o que eu falei com você, essa frase que eu decorei? O que significa isso? Toyashika no yo. Ela falou, significa, eu quero conhecer você. Eu daria uma salva de palmas a ele. Irmãos, me faz lembrar também de um testemunho de um homem que disse, Deus, eu quero receber algo novo do Senhor, e ele subiu para um monte para orar, ficou ali retirado, e aí ele disse que, ele falou, só saio daqui se o Senhor fizer isso por mim e tal, era sobre dons também, e aí ele disse que ele desce uma montanha, ele recebeu lá o que ele pediu de Deus, falou, só sai daqui quando o Senhor me der, e Deus deu lá o que ele queria, e ele desceu. E quando eu li, ele desceu a montanha, tinha um homem, esses países gelados, né? E tinha um homem de uma região bem remota, sabe aquelas pessoas que não vão à cidade, né? Vivem camponeses, né? Perto do Alasca, coisa assim. E aí ele estava descendo a montanha, ele viu aquele homem sozinho lá, e ele falou assim, o Espírito falou com ele assim, vai lá falar com aquele homem. E ele foi, aí ele falou, o que, Senhor? Desce lá e fala com ele, e vá orando em línguas. E ele desceu orando em línguas, chegou próximo daquele homem, e ele continuou falando em línguas. E aquele homem tinha uma linguagem muito específica daquela região, e era uma pessoa muito remota da sociedade. E Deus desceu, trouxe aquele irmão falando em línguas, ele chegou ali e continuou, porque ele não conseguiu parar. Só que ele não saberia falar com aquele homem, nem o que falar e nem a língua dele. E aí Deus leva ele falando em línguas, ele não consegue parar de falar, e Deus começa a falar com aquele camponês, e aquele homem começa a chorar na presença de Deus. Deus é Deus do impossível. Ele faz do jeito dele, gente, do jeito que ele quiser. Pastor, como que eu recebo dessa língua? A variedade de línguas, como que eu adquiro isso? Irmão, vamos na palavra. Vamos trazer outra coisa que não seja palavra. O que Marcos 16, 15 fala? Lê comigo aí, ó. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, infelizmente. Agora olha isso, ó. E estes sinais seguirão aos que creem. Quais sinais? Em meu nome expulsarão demônios. Aí parece que a gente acredita que expulsar demônio não tem uma autoridade, a gente tem, mas aí quando fala em língua a gente não crê, mas está no pacote, ó. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, correrão riscos, se beberem coisa mortífera não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, mas olha o que aconteceu, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com quê? Com sinais que se seguiam. Então, pastor, como eu recebo línguas do Espírito de Deus? Crendo. E o que eu tenho que fazer? Como você foi salvo? Não entendi. Como você foi salvo? Você creu e foi salvo?
Você recebeu, você viu um anjo vindo lá com o livro da vida, escrevendo o seu nome no livro da vida? Não? Você recebeu uma palavra profética assim, que veio um relâmpago e parou na sua frente e diz: "Ei, filho amado, agora você está salvo"? Não? Me ajuda aí na... Como você sabe que você foi salvo, meu amigo? Crendo. Paulo chega para aquela família do carcereiro e diz assim, ele fala: como que eu posso ser salvo? Porque o cara disse assim: eu vou me matar, pastor, porque a cadeia tremeu, aqueles presos fugiram tudo, e eu vou ser decolado, então eu vou me matar antes. E aí quando ele vê que ali dentro tinha pessoas de outro padrão, um padrão que não era conformado com o do mundo, ele olhou e falou assim, Paulo disse: não, fica tranquilo, nós estamos tudo aqui, a gente está cantando ainda. Tremeu aí, mas a gente está cantando ainda, está tudo certo. Aí ele diz assim, como eu faço para receber isso que você tem? Porque em outras condições, esses presos estavam tudo longe, eu já estava preso, eu já ia morrer, está sentenciado. Aí ele disse assim: como eu faço para ter o que você tem? Qual a resposta? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu e? Ué? E o que aconteceu, meus irmãos? O que o carcereiro fez? Eu creio. E foi batizado ele e a casa dele. Aleluia! Crê tão somente. Línguas sobrenaturais. O que eu faço? Eu creio. Simples assim. Você quer? Eu estou te mostrando o caminho. Eu estou dizendo que o caminho é simples. Eu não estou dizendo que é fácil alcançar, mas eu estou dizendo que o caminho é fácil. O caminho é crer. O caminho é pedir. O caminho é perseverar. E aí ele vem e faz do jeito dele. É o último texto, esse aqui, E dá tempo de ler. Diz assim, Efésios, o capítulo 6, de 10 em diante, até um texto que a gente já decorou aqui no passado, mas ele diz assim, olha a gama de ferramentas que tem aqui. Ele diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Eu me fortaleço nele, porque é a força dele vindo para mim. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar contra quê? Contra as astutas ciladas do diabo. Sabe por quê? Esse desgraçado não dorme. Às vezes a gente não dorme por insônia, né? Mas no outro dia a gente está arrebentado. Mas o nosso inimigo, esse cara é um cara espiritual, é um ser espiritual. Ele e o seu exército são espirituais. Esses caras não dormem, esses caras não vacilam, esses caras são estrategistas. Então ele diz assim: toma as armaduras de Deus, você está em guerra o tempo todo. Por quê? Vamos lá junto. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir o dia mal, e havendo tudo. Ei, vai ter dia mal, gente. Vai ter dia de ataque, vai ter dia de contra-ataque, vai ter dia difícil, mas ele diz: se vocês estiverem com a armadura de Deus, vocês vão resistir o dia mal e vão ficar firmes. Porque muitas vezes a gente entra no dia mal e sai arrebentado, né? Você sabe. Mas ele disse: não, vocês entram no dia mal, mas vocês saem firmes. Vamos lá continuar no 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com verdade,
vestir a couraça da justiça, calçar os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora bem forte: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos. Opa, peraí, esse tipo de oração aí é um tipo de oração diferente, não é a oração comum. Ele diz para a gente estar firme, fortalecido, com toda a armadura, com todas as ferramentas, com tudo para resistir a batalha que a gente enfrenta o tempo todo. Ele finaliza dizendo assim: orando em todo o tempo. Meu irmão, primeiro que eu nem tenho oração em português para orar o tempo todo. Quem consegue aqui orar 10 horas por dia em português? Eu vou baixar bastante, 10%, não precisa levantar a mão, é só para a gente pensar. Consegue orar 1 hora em português? Consegue? Não se manifesta não, é só para pensar. Agora, como eu oro o tempo todo, pastor Nido, porque eu não consigo orar 1 hora em português. Eu acabo o assunto, você tem que ter um mega caderno e tal. Tudo bem? Como eu oro o tempo todo? Orando o tempo todo. É porque, sabe, eu posso estar fazendo caminhada, andando de bike, andando de moto, andando de carro, lavando louça. O que você gosta de fazer? Lavando quintal. A senhora gosta de lavar louça e roupa? Não gosto de coisa nenhuma. Conheço. O que mais que a gente gosta de fazer? O que a gente faz? Qualquer coisa que a gente faça, que às vezes no trabalho não dá, né? Trabalho que a gente faz cálculo e tal, não dá. Mas esses trajetos, essas coisas que a gente anda para lá e para cá, fazendo tudo, é possível orar o tempo todo, sabia? Eu aproveito bastante tempo, porque você está lá no carro, por exemplo, no busão, você está no trem, e ninguém está ouvindo, você está lá cheio, aí você lembra alguma coisa de português, você ora, Senhor, sobre essa situação, assim, depois acaba o assunto, você começa, ninguém está ouvindo, e você está podendo orar o tempo todo. Orar o tempo todo traz força, traz maturidade, traz firmeza, traz poder de Deus para a sua vida. Amém? Ora em todo o tempo. Quem não ora é fraco. Quem não ora é fraco no espírito. Quem não ora, qualquer coisa abala. Quem não ora não tem força para resistir o dia mau. Ore em todo o tempo. E como eu oro, pastor? E às vezes você está num ambiente que não dá para falar, né? Então você fala assim: está orando por mim? Tá? Ok. Queridos, essa palavra está semeada no seu coração. Haverá cultos que nós vamos começar a chamar você para impor as mãos e para que você receba. E se você quiser, nos próximos cultos, nós vamos trabalhar os dons do Espírito de Deus. E queremos ver isso ativado na sua vida. Em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Pastor.